Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, um podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou executivo global de supply chain, estrategista de recolocação e transição de carreira. Muito bom ter você aqui, como sempre, prestigiando com a sua audiência e hoje conversando com uma pessoa muito especial. Mas antes de eu apresentar minha convidada, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Isso nos ajuda a trazer pessoas especiais, executivos que vão gerar insights para a sua carreira. E olha, os feedbacks que eu tenho recebido são cada vez mais incríveis do quanto realmente tem gerado insights e as pessoas estão crescendo na carreira com as dicas que os executivos trazem para a gente. Hoje eu vou bater um papo com a Patrícia Hirayama. Falei certo, Patrícia? Patrícia Certíssimo. Hirayama. Psicóloga, Talent Acquisition, com passagem por grandes organizações. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa área que é apaixonante, que é a área de Talent Acquisition, recrutamento e seleção, pelo lado das empresas, pelo lado do colaborador, pelo lado e trazer a visão da Patrícia da vida. Muito obrigado pelo seu tempo e generosidade de contribuir com o seu conhecimento. Imagina, pô, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, no que eu puder agregar aí com seus telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A honra é toda nossa, principalmente com seu conhecimento. Tivemos um contato já ontem, né? Inclusive, Perfeito. falando para quem faz o processo de acompanhamento comigo. E realmente os feedbacks foram incríveis. Falei, não, precisamos gravar. E calhou da gente conseguir já hoje sentar para gravar. Então, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos lá, Patrícia, me conta um pouquinho. Área de pessoas, psicóloga. Como isso aconteceu na sua vida? Quando nasceu? Quando você viu que essa era uma área que você queria seguir? Uau, vamos lá. Eu acho que essa é uma grande pergunta, né? Quando nós falamos muito em carreira. Mas onde começou? De onde veio essa vontade de trabalhar com pessoas? Eu sempre, assim, desde adolescente eu falava, mas no que eu sou boa, né? Sempre tive muito esse comportamento de ouvir muitas pessoas, tanto família quanto amigos. E aí, perto do vestibular, o pessoal falou, meu, vai pra essa área de psicologia, o que você acha, não sei o quê. Falei, bora. E cursei psicologia, os 5 anos de formação. E no último ano, nós fazemos estágio e eu fui muito pra área organizacional, né? E eu tive um desafio, que foi inclusive até meu primeiro emprego, numa rede de postos de combustíveis, né? Num grupo familiar, inclusive, e foi muito desafiador. E lá, além de ser o meu primeiro estágio, foi também meu primeiro emprego. E foi ali o meu primeiro contato no mundo de Talent Acquisition, né? Com o apoio de um consultor que eles tinham contratado na época, né? Ele foi me ensinando os primeiros passos de como fazer um recrutamento e seleção, Talent Acquisition. Aí, do nível mais operacional, e depois foi crescendo ao nível, né, de administrativo, gerencial, onde eu fui cursando toda a minha carreira aí de mais de 10 anos em Talent. Normalmente, quando você faz psicologia, você vai fazer estágio para E clinicar em outras áreas para também. você poder testar e depois Talent Acquisition. Em nenhum momento você quis ir para a área de clínica? Vamos lá, é até uma situação engraçada, né? Eu fiz estágio em clínica, psicologia escolar, em todas as áreas que a gente precisa para concluir o curso. Clínica é algo que eu fiquei muito traumatizada, pô, por incrível que pareça. Eu tinha uma supervisora muito rígida, mas assim, graças a ela me lapidou muito no processo. Mas eu senti que era uma grande responsabilidade, não que as outras áreas não sejam, elas são sim muito. Mas eu não me senti preparada. Eu falei, nesse momento pós-formada, eu falei, não, eu gostei mais da área de pessoas, mais da área de recursos humanos, então vamos nos jogar um pouco mais para isso. E quem sabe no futuro, né, a gente volte alguns passinhos, retome esse sonho de ir pra clínica. Mas por enquanto ainda a paixão é por talent e eu não troco por nada nesse Sei como é momento. que é. Eu já fiz algumas transições de carreira, eu sou engenheiro de formação. Eu sempre fui apaixonado por pessoas. Na verdade, eu nunca fiz desenho técnico, essas coisas. Tive um estágio, fiz essa parte mais técnica, mas sempre fui voltada mais para a parte de relacionamento e pessoas. E sou apaixonado, sempre quis, em algum momento da minha carreira, fazer psicologia. Mas dá um certo receio, porque o ser humano é uma caixa que você abre e depois você tem que fechar, né? Você não pode deixar essa caixa aberta. E na E engenharia a gente abre a caixa, a gente fecha, coloca o cadeado e tá tudo certo. Então, assim, é uma baita responsabilidade. Eu sei que clínica, sim, assim, talvez que uma pessoa entra, você tem uma responsabilidade de ela sair dali
é melhor, transformada, então é uma baita responsabilidade. Mas a área de Talent Acquisition é tão apaixonante quanto eu, por exemplo, que atuo também ajudando pessoas nessa área. Uhum. Eh, e como é que foi essa sua jornada no Talent Acquisition? Porque mudou muito de alguns anos para cá, né? Principalmente agora que tá mudando Sim. cada vez mais. Como é que foi essa jornada dentro do Talent Acquisition? Como é que você foi se ajustando? Muito interessante quando a gente pensa nesse fluxo, assim, o que mudou lá de trás para o que temos hoje em talent, né? Porque a gente vem de um mundo lá atrás, por exemplo, a época dos meus pais. Meu pai fala muito sobre isso. Mais de 40 anos em indústria automotiva. E ele falava, não, no meu tempo, a empresa nos procurava, não tinha tanto essa questão da busca e da competição. Então parecia ser um processo mais fácil. E nesses 10 anos, a gente percebeu a transformação de tudo no processo. Eu lembro muito quando eu comecei lá atrás, era muito comum nós fazermos testes psicológicos, então aquela exigência, a É, master, você- psicotécnico, PI, alguns até perduram até hoje, exato, algumas empresas usam até hoje. HTP, palográfico, entre outros tantos muito conhecidos, né? Então, assim, havia uma exigência de que Talent Acquisition fosse formado somente por psicólogos, que tivessem o CRP ativo, porque tinha essa responsabilidade na aplicação de testes, né? Aí, aos poucos, em 2014, alguns testes começaram a serem validados, então já não podia se usar tanto, né, na prática, nos processos seletivos. E isso foi se transformando com o tempo. Além de tudo, a tecnologia, ela veio para nos apoiar no processo. E isso foi mudando cada vez mais. Então, ao invés de você trazer as pessoas para dentro, aplicar um teste de várias etapas que demandasse muito tempo, isso começou a ser cada vez mais enxuto. Então, em vez de aplicar o teste, por que não eu avalio só com uma redação, de repente só com uma roda de conversa, uma dinâmica de grupo. Então, aos poucos, tudo foi se baseando também, pelo que eu percebo, com o tempo, a gestão do tempo. As pessoas não tinham mais aquele tempo de escuta, de olhar para aquela pessoa, não, porque eu tenho um grupo grande de pessoas para avaliar, então eu tenho que ser muito mais rápido, porque time is money, no final de Exatamente. tudo, Nossa, mesmo em isso você falou é talent. genial, genial isso. E isso se aplica para todas as áreas, supply chain, que é a sua área, né? Em todas as vertentes. Então, talent sofreu muito isso. E o que eu percebi com a vinda da pandemia, como assim? Como o talent funciona na pandemia? Tá todo mundo em casa. Como que eu vou conversar com aquele candidato se ele está dentro de casa e ele não quer sair, mas ele tem a competência necessária para o que eu preciso? Aí que o LinkedIn bombou mais ainda, né? As plataformas como o Zoom, o Teams, vêm sendo muito usados, Google Meet, para as entrevistas, então cada vez menos a gente vem trazendo as pessoas cada vez menos de uma forma presencial e transformou muito no online, então a prática de aplicação de teste trocou-se muito. Hoje, dificilmente você ouve uma aplicação de teste comportamental, por exemplo. Eu, sendo muito honesta, faz muito tempo que eu não vejo e não aplico um palográfico, por exemplo. Né? Talvez até pelo segmento de serviços que eu vinha trabalhando nos últimos anos, isso mudou. Mas a gente vê cada vez menos as pessoas se debruçando sobre isso. E a mudança até de perfil de pessoas que nós trazemos para Talent, hoje obrigatoriamente precisa ser psicólogo? Não. Eu tenho colegas fantásticos que são administradores, alguns engenheiros, inclusive, já me deparei, né, que fizeram transição de carreira e hoje são talents e são excelentes, tá? Excelentes profissionais em talent. Por quê? O processo mudou, o tempo nos acelerou, então tudo tem que ser transformado. E nós, como profissionais, a gente tem que se adequar. Então, hoje o LinkedIn tá aí para mostrar, né? O maior network que a gente tem, a maior busca de perfis, né? Por isso que a gente brinca muito com os candidatos e fala, deixe seu LinkedIn atualizado, porque a chance aparece na hora que você menos espera. E se você tá preparado, ela acontece. Nosso encontro de ontem, nossa gravação de hoje. Então eu falo assim, não existe tanto o acaso, mas quando você tá preparado, e tem tudo para dar certo, né? E Talent, ela veio se moldando muito às pessoas e muito à gestão do tempo e aos processos. Então, como isso aconteceu hoje, quando você participa de um processo, dificilmente você vai fazer um teste holográfico. Hoje as pessoas podem aplicar em você um outro tipo de teste, mas um teste de personalidade,
né? Que a gente Os tem perfis alguns bens comportamentais, conhecidos, né? os Por aí. MBTI, DISC, dentre outros. Exato, até porque muitas vezes as plataformas já me trazem isso com uma correção que me acelera muito o processo, e aí eu invisto em aplicar um teste de inglês nessa pessoa de uma forma muito mais rápida para ter o processo fechado em menos tempo, né? Hoje, dependendo da empresa em que você trabalha, você vê que tem um deadline super apertado para você entregar posições, né? Porque o mercado precisa. E hoje em dia, essa troca de cadeiras que as pessoas fazem, então, nos fazem também ser muito mais acelerados. E é isso, né? É a realidade. A gente fala de talent muito, mas eu sei que em outras áreas também acontece muito. A gente vê em vendas, a gente vê na indústria, em todos os segmentos. Exatamente. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem tanto o lado do talent, né? Como nós conversamos. As Exato. pessoas sempre foram crescendo na carreira porque foram sendo encontradas. O mercado mudou, o mundo mudou. Elas não entendem hoje como o mercado está funcionando. E hoje você vê nas mídias sociais que os RHs e os talents são realmente, estão sendo até cancelados por conta de as pessoas acharem que não tem humanidade do outro lado, né? E você me trouxe uma visão muito bacana que eu queria que você compartilhasse com a audiência, né? Porque assim, as pessoas acham que existe uma teoria da conspiração que todos os talents se reúnem no final de manhã e falam o seguinte: quem que a gente vai se prejudicar hoje no mercado? E não é assim. Quando o talent ele quer ajudar, quer fechar a vaga no máximo de tempo, ele também não tem tempo por conta de outras demandas, que não é só fazer a entrevista, ele não trabalha só com um candidato. Ele trabalha com um Exato. pool de vagas, tal. E eu vejo que as pessoas cada vez mais têm ficado chateadas com os processos hoje em dia. Eu queria que você trouxesse a visão que você trouxe para mim de que somos seres humanos, né? Sim, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que o mercado ele acelerou tanto que as pessoas esqueceram que por trás de cada cadeira, por trás de cada profissional, há um ser humano, né, que tem seus sentimentos, tem o seu grau de estresse, o seu cansaço, as suas entregas. E o principal, por trás de tudo isso, as empresas têm ficado cada vez mais enxutas, o que tem sobrecarregado muito as pessoas. Então, por favor, pessoal, não fiquem com raiva dos talents. Não é por mal que em muitas situações as respostas demorem a chegar ou às vezes não cheguem, porque são tantos processos, são inúmeras vagas que precisam ser preenchidas, são inúmeros candidatos a serem entrevistados, que por muitas vezes o processo acaba sendo o falho, né? Fatalmente a gente erra, mesmo sem querer errar. Então, como que o candidato até pode ajudar nesse ponto? Eu não tô sendo visto. Nós ouvimos muito sobre isso, né, ontem, ou inclusive. Algoritmos é uma coisa, gente, que existe real, né? Às vezes por conta de uma palavra que você deixou de colocar lá no seu currículo, alguma experiência. Ah, mas era tão bobo, Patrícia, eu nem imaginei que isso pudesse fazer diferença. Às vezes uma palavra, um termo, né, dentro da tua área, poderia te colocar dentro do algoritmo e seu currículo aparecer para nós de uma forma muito mais rápida. E o pessoal fala: "Ah, mas eu me candidatei para aquela posição, eles nunca viram". De repente, para aquela vaga, já aconteceu da gente ter mais de 10.000 candidaturas. E é inviável, pelo deadline que eu tenho de entrega para a posição, de olhar 10.000 currículos. Então, assim, eu tenho que colocar um filtro que me atenda de acordo com os requisitos da posição que o gestor me requisitou, e entregar para ele o máximo de pessoas, né, com o máximo de relação possível Máximo com de aquilo que ele aderência, pediu. né? Que é o famoso Exato, ATS hoje, né? Que os sistemas ranqueiam para que você ganhe tempo, né? exato. E que vocês entendam, pessoal. Nem sempre nós contratamos o melhor. Existem N variáveis para a gente chegar num decisor final, num candidato final. De repente, o tempo que ele tem disponibilidade para iniciar naquela posição, se eu tenho uma vaga urgente, eu não consigo, de repente, esperar uma pessoa se desligar da companhia diferente de alguma que já está no mercado procurando e ela pode começar de imediato, entre outras situações, né? Então, acho que tudo isso acaba tornando o processo muito mais difícil. E eu sei que as pessoas acabam olhando, até torcem o nariz muito para talent, né? Eu tenho pessoas muito próximas que falam assim: ah, o RH é desumano, É. né? Não é mais como antigamente, em que as pessoas colaboravam mais. Mas eu acredito que seja muito isso, pô, é em virtude dessa questão do tempo, da gestão do tempo e para todos os setores, assim, sem exceção. Pega um caderno e anota.
não é o melhor que entra. É o mais adequado para aquele momento da empresa. Às vezes o melhor é um problema para a empresa. Exato. Certa vez eu até comentei sobre isso, vi um vídeo do Bernardinho que ele trouxe uma estrela pro time. A estrela não performou. E por quê? Porque ela, naquele contexto, naquele momento, ela não se encaixava dentro daquela equipe. E uma empresa ela é formada, é como uma orquestra, formada por um conjunto de pessoas tocando seus instrumentos no melhor que ela, na melhor habilidade que ela tem para formar uma harmonia. Uhum. Então não é o que eu vejo muitas pessoas querendo colocar tudo que ela pode dentro do currículo e do LinkedIn, né? Achando que aquilo realmente vai atrair o mercado e não é bem assim, né? E quando você traz isso, fala assim, não é o melhor. Muitas vezes não é o melhor. Às vezes é o mais adequado dentro de vários critérios. E obviamente a pessoa do outro lado não tem esses critérios e aí tem que tentar de alguma forma se ajustar. Então é um trabalho árduo de vocês, não? Demais. Até porque, assim, o sonho de qualquer talent é de que venha o candidato perfeito, que atenda, vai de 90 a 100% dos requisitos. Mas a gente sabe que isso não existe. Por isso que quando nós falamos muito assim, nem sempre o melhor é o contratado, não é porque contratamos o pior, não é isso também. Mas dentro das possibilidades dos profissionais que acreditamos que vão se adequar dentro da cultura da empresa, porque isso é fundamental. Sim. É muito como aquela imagem, não sei se você já viu aí nas redes sociais da vida, né? Que falou assim, nem todo lugar que você se encaixa é o lugar que você deve estar. É aquilo, de repente, é uma gominha de uma tangerina querendo se encaixar numa cabecinha de alho. E acontece muito isso. Às vezes eu quero trazer o melhor, de repente não é o melhor para aquela posição, não porque ele não tem a competência técnica, mas é o conjunto de fatores comportamentais, como essa pessoa se adere ou não à cultura. E aí gera um caos para os dois lados. O candidato que ele vem frustrado para a oportunidade, a empresa, o gestor que se frustra pelo tempo que ele está gastando com aquela pessoa para ajustá-la no processo, que a gente sabe, né, que demora aí de pelo menos 9 meses para uma pessoa se integrar efetivamente dentro de uma cultura. Isso é só o começo da Isso, curva de esse dado para mim é aprendizagem. importante. 9 meses para se aculturar. 9 meses para se aculturar, pelo menos, pô. Para ela se sentir realmente começando a fazer parte do processo, entendendo o trabalho dela, o papel dela dentro da organização. Aí pensa, se nesses 9 meses eu entendo, não era a pessoa, eu vou atrás de outra até contratar. Quanto tempo mais? Mais 9 meses? Estou falando E o de custo, 18 dizer, não, meses. e o impacto no resultado da empresa, né? Exato, exatamente. E imagina uma situação de uma contratação de um CEO, de um diretor financeiro, de um diretor supply, o quanto isso não impacta dependendo eh, da situação da empresa naquele momento. Uma reestruturação, por exemplo, que eu preciso trazer alguém, né, de um perfil mais forte, que tome mais pancada, e de repente aquela pessoa não está suscetível naquele momento. Então, o quanto eu prejudico todo um sistema. Sim. Então, por isso que eu falo, o pessoal olha para talent, ai, deve ser muito fácil sentar como vocês todo dia, eu vou perturbar quem? Que candidato eu vou perturbar? Quem que eu não vou responder hoje? Mas pelo contrário, é um quebra-cabeças o nosso trabalho. É tentar colocar você na melhor posição, o que esteja mais confortável possível, que seja justo, né? Porque eu falo, não adianta trazer também só olhar a pessoa como profissional, ela é um ser humano. E toda contratação eu preciso pensar, eu tô mudando a vida dessa pessoa. Mudando como? Não só a vida dela, a rotina dela. Com certeza mudando a rotina da família dela, Não, o né? impacto é absurdo, né? Às vezes Todo. o tempo de deslocamento da pessoa é o tempo que ela vai ficar no trânsito. Como eu já cheguei a pegar 5 horas e meia de trânsito para chegar em casa, e eu Uau. chegar em casa, minha filha já tá dormindo, eu acordar, ela tá dormindo, e naquele dia eu não ter visto ela. Uhum. E realmente impacta. E eu vejo que para as pessoas é um fator de tomada de decisão que você, como recrutador, precisa ter essa sensibilidade também do impacto que vai ser na vida daquela pessoa, né? Exato, porque assim, eu sei que existem algumas situações em que as pessoas vão cumprir o time lá, porque vão entregar o candidato, ou porque é o que o gestor quer, vou entregar e acabou. Mas num processo, que a gente tem um processo mais humanizado, que a gente pense muito na questão de turnover, mas pense muito na qualidade de vida daquela pessoa que vai vir agregar a nossa empresa e pensando nesse fit cultural. Então é necessário ter esse tipo de olhar também.
Não é só olhar, eu estou preenchendo mais uma vaga, acabou, ufa. Não, mas é olhar com responsabilidade. Porque se nos primeiros passos nós já tomemos essa consciência, putz, eu vou. Aqui eu acho que não vai ser legal, aqui eu vou mudar demais, aqui eu vou rebaixar demais, de repente a questão salarial, e gerou-se muita polêmica sobre isso. E é uma polêmica muito grande em talent, né? Não, mas o candidato aceita, ele quer vir a qualquer custo. Pera, mas a gente sabe, historicamente, isso é fato, que 3 meses é o suficiente para qualquer valor em dinheiro, a pessoa não ter mais atratividade por É aquilo. só o tempo de ela acomodar as contas dela ali e se E ajustar àquele acabou. padrão. E ali ela já tem ganância por outros valores, por outras coisas, assim como nossos sonhos, né? Conquistamos aquilo, fica Quero feliz, mais. parabéns. Meu sonho deixou de ser um carro X, agora eu quero carro Y. Então funciona assim também com a questão salarial, questão de mérito. Então, de nós olharmos para a pessoa com carinho, antes de alocá-la no nosso trabalho, na nossa empresa, né? De olhar e falar, é isso mesmo que você quer? Bacana. Quando o fit dá certo, a gente comemora, a gente fica muito feliz por vocês. Pode parecer que não, mas a gente torce pelo candidato. Mas também tem que ter muita responsabilidade, porque a gente muda muito. Principalmente já vi situações muito tristes, por exemplo, em talent, é, de contratarmos uma pessoa e aí vir uma crise Mandar embora e temos que depois. fazer corte. É pela competência? Não. A empresa optou por mandar embora as últimas contratações porque são novas, a oportunidade para a pessoa se recolocar com mais facilidade no mercado. E como você chega nessa pessoa e fala? Já presenciei uma situação que tinha uma gestora numa das empresas que eu trabalhei, ela era do Espírito Santo. Fecharam a unidade de comercial dela. Não, vem para São Paulo que você vai ter uma outra oportunidade legal, vai ser bacana, a gente vai te ajudar. Ajudaram com a mudança. Ela se mudou, o marido dela largou o emprego de anos para Ai, acompanhá-la. Ela ficou 8 meses, pô. A empresa chamou e falou assim: tivemos que fazer uma escolha entre 3 gestoras, tem o mesmo cara que o seu, e você e outra vão embora, vai ficar uma só. Obrigada por pelo seu tudo, serviço. e acabou. E eu nunca me esqueço nesse dia, porque ela fez um post no LinkedIn e ela falou assim: eu abandonei tudo, eu larguei tudo pra trás, a minha família, em prol de promessas que foram quebradas, né? Então, e como você lida com isso? E a empresa, eu me lembro muito que a diretora de RH ficou preocupada com a imagem da empresa. Olha, não tem como alguém conversar com ela para ela tirar a publicação, porque pode ferir a imagem da companhia. Feriu a partir do momento que a companhia não tomou a melhor decisão naquele momento. Exato, mas ter mudado a vida dela, toda a rotina dela, dos filhos. E ó como foi complicado, pô, porque esse desligamento aconteceu final de setembro, começo de outubro. Ela falou, como que eu vou embora? Ano letivo acaba em começo de dezembro. Ela ficou se equilibrando nas contas, ela e o esposo. O esposo veio pra cá, tinha uma carreira super bacana no Espírito Santo. É, foi trabalhando de Uber aqui pra conseguir ajudá-la a pagar algumas contas, porque não conseguiu recolocação em tempo hábil. E aí, quando chegou em dezembro, ela, ufa, consegui voltar pro meu Espírito Santo e daqui eu não saio mais. Foi uma lição aprendida e nunca mais ela quis sair de lá. Então eu falo como as pessoas não têm essa noção, né? Mas o talent, ó, por isso que eu falo que é um quebra-cabeça. Né? Olha como você tem que pensar em tudo antes de você tomar uma decisão. Isso serve não só para os processos externos, quando a gente capta alguém pelo LinkedIn, mas para os nossos processos internos também. De repente, dar uma oportunidade para quem está dentro. Mas como eu vou impactar a vida daquela pessoa? Então, isso foi uma cena que me tocou muito. E de trazer mais essa humanidade. Eu acho que em algum momento ela tenha se perdido, por isso que as pessoas reclamam muito, né? Da falta do diálogo, da falta de um retorno, porque nós somos engolidos pelas demandas. Mas eu acho que quando você quer fazer um bom trabalho, a gente sempre tem que lembrar que tem um ser humano ali esperando. Tem um ser humano por trás de tudo aquilo. Existem pessoas por trás dela que Exatamente. dependem daquilo. Então, ter muita consciência em tudo aquilo que a gente faz. Ninguém tá assistindo a gente. Me conta aqui uma coisa. Teve algum momento que você foi dormir e você falou: ai, não consigo. Muitas vezes.
Como você lidou com isso? Porque assim, você lida com uma atividade onde você tá mudando a vida da pessoa e alimentando uma esperança, onde a pessoa quer mudar de emprego, onde a pessoa quer fazer uma transição para melhorar a vida da família dela. E você é responsável por fazer essa ponte. Teve algum momento que você ficou com medo, assim, de se falar, e agora? Exato. Olha, foram alguns momentos, viu, pô, nesses mais de 10 anos, mas tem alguns que mexem muito conosco. Eu acho que um deles foi numa situação que a empresa estava passando. Nós tínhamos finalizado praticamente um processo de contratação e faltando, juro, 2 dias para a pessoa começar na empresa, cancela a admissão da pessoa. A Não, pessoa já mas tinha você pedido demissão? cancela. Exatamente. A pessoa já tinha solicitado desligamento do outro, já tinha entregado a carteira para terminarmos os trâmites de admissão. E aí a diretoria e a presidência decidiu não seguir com aquelas contratações por um período indeterminado. Ai. Patrícia liga pro candidato, fala que ele não vai começar, pode pedir para ele vir aqui retirar os documentos dele, que a gente não vai seguir. Como assim? Não, ele é um pai de família. Ele tem as responsabilidades, ele pediu desligamento do outro emprego, né? Já estão, inclusive, recolocando outra pessoa no lugar dele. Não, mas não tem o que fazer, a empresa não vai contratar. Falei, impossível. Aí, durante esses 2 dias, e discute aqui, discute lá. Lógico, nesse caso a gente reporta, a gente resolve até onde a gente pode resolver. Cheguei na gerência e falei, não dá. Nós temos essa situação, vocês solicitaram a contratação, nós fizemos tudo em tempo hábil, tem exame admissional. E isso são alguns critérios, assim, que já são muito mais sérios, né? Sim, legais, né? Legais, total legal. E aí, tem que seguir. Gerência bate na diretoria, na presidência, e conversa, conversa, conversa. Ah, não tem mais o que fazer? Então vamos contratar então aquele. Mas imagina, os Sim, 2 dias sem dormir, porque porque isso vira um você. passivo trabalhista depois, né? Porque a pessoa já estava contratada, apesar de Uhum. ela não ter feito o onboard, não ter iniciado, ela já estava com toda a carteira assinada e tudo mais. Exato. Então, assim, como você chega na pessoa e fala assim, ah, desculpa, tipo, estou fechando as portas pra você e você não vai ter mais emprego. Não, mas até ontem ele estava empregado, estava super bem. Ele foi convocado para entrevista, participou do processo, a vaga foi prometida e nós não cumprimos, né? Então, como fica tudo isso? Ou seja, até nisso o talent tem a responsabilidade de brigar lá dentro pelo candidato e vocês aí reclamando dos RHs que não sabe. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim como você, todo mundo que você encontra na vida tá vivendo uma batalha que você não sabe nada a respeito. Ou seja, gentil Exato. sempre, porque no final do dia você tem a melhor intenção de contratar porque você chamou aquela pessoa e você entendeu que ela tá para aquela posição, só que você tem múltiplas variáveis a ponto de você conseguir chegar no final de você ser contratado. Exatamente. Então, essa é uma situação, assim, que acontece, tá? Não acontece só com a Patrícia, mas com muitas pessoas que a gente já ouviu por aí, colegas, né, conhecidos, e que não é fácil, porque no fim, somos nós que vamos dar cara a tapa pro candidato e transmitir a informação. Nesse caso, graças a Deus, a gente teve uma situação que fechou-se muito bem, teve uma conclusão bacana. Não vamos seguir com a contratação, tá certo, a sua colocação, né? Vamos seguir com a pessoa, mas não vamos ter outras durante X tempos, a não ser que apareça um outro projeto e a gente coloque mais pessoas. Mas acontece. Outra situação que acontece muito. Tá chegando nas vias finais para o candidato vir conosco, para mandarmos a offer letter. Para tudo. Para tudo, porque não vamos seguir com a contratação. Ah, então vou dar o feedback negativo. Não, mas segura. Porque talvez isso seja temporário, daqui 20 dias eu preciso da pessoa. E a pessoa esperando o feedback, esperando para saber se vai ser contratado ou não. E aí tá a resposta, gente, porque muitas vezes o recrutador parece sumir pra você. Não é proposital. Ele tá seguindo ordens da empresa. A gente não acha legal, né? Geralmente a gente tenta conversar, tenta dar um feedback e falar pro candidato com clareza, né? Nesse momento a gente suspendeu um pouquinho as posições. Em breve nós esperamos retornar contigo. Mas acontece muito. E é lógico que ficamos bem chateados, né? Principalmente quando a gente tem pessoas assim,
o meu sonho é trabalhar nessa empresa e chega tão pertinho, às vezes não acontece. E a gente sabe que sonhos são coisas muito delicadas, né? Exatamente. Então, quando você toca nesse ponto, é muito complicado. Eu lembro que nem uma entrevista de emprego, aí de um caso feliz, né? Eu trabalhei numa empresa de alimentos e essa pessoa falou assim: Nossa, mas eu tenho o alimento da sua empresa todos os dias no meu café da manhã. E ele é muito simbólico pra mim, pra minha família, nananã. Então tem muitas histórias carregadas, assim, de afeto, né, de amor à marca, que as pessoas têm muita vontade de trabalhar nas empresas. Então, assim, de como a gente trata isso com muito respeito, né? E óbvio, como talent sendo humano, mas também pensando nos interesses da empresa. Por isso que eu falo que talent é um grande quebra-cabeça. E a gente tenta fazer o máximo aí pra fazer dar certo. Exatamente, que nem a camada do meio da liderança, né? Porque ela tem que ser humana e um líder servidor e o máximo que ele puder para baixo, mas recebe só pancada de cima, né? E você tá ali tendo que absorver a pancada e ainda tá sorrindo para baixo, né? E Exato. aí é um processo que é como recursos humanos, né? Você tem o candidato que vai te bombardear com mensagem, com uma série de coisas, e você não vai ter tempo de responder a tudo, porque as estruturas estão enxutas, né? Não tem mais gente para trabalhar e dar toda a resposta que as pessoas querem. E ao mesmo tempo, você tem que responder internamente uma série de indecisões que no mundo corporativo você tem, e é natural, Hum, infelizmente é o que ocorre, né? com certeza. E aquele caso que você falou o seguinte, isso alimenta o meu propósito. Aquele caso fala o seguinte, é por isso que eu sou talent acquisition. Vou te contar uma história que me marcou muito. Era o meu início de carreira, assim. Eu estava há 2 anos em talent, mais ou menos. E eu trabalhei numa empresa de bem de consumo, bem conhecida, né, aqui na região do ABC. E aí um gestor me abordou e falou assim: Paty, você tá muito ocupada? E eu falei: sempre estamos, né, correndo atrás de uma vaga e outra. Eu falei: sim, mas porque ele falou: Você sabe que eu tenho 2 vagas contigo. Eu falei: Lembro, né, seriam ajudantes operacionais. Aí ele falou assim: É que eu tenho 2 rapazes aí na porta, e que estão trabalhando comigo como terceiros, né, e eu queria trazer eles pra dentro da firma pra terem mais benefícios. Eu falei: Não tem problema, podemos seguir com a entrevista". Fui, ajustei a agenda, eu falei: Aí ele trouxe os 2 pra gente se conhecer e fazer a entrevista formalmente, ver se atendia os requisitos do processo. E um deles não atendia o requisito básico, que era a escolaridade, que a empresa exigia pelo menos, o ensino fundamental completo. Mais uma coisa que mudou muito dos últimos anos pra cá, né. Vai, isso em 2014, a gente ainda contratava pessoas de ensino fundamental, hoje não mais. Dificilmente as empresas trazem sem o ensino médio, por exemplo. E ele não tinha nem o ensino fundamental. E aí, na entrevista, ele me contou a história dele. Ele falou assim: eu saí do sertão, do Nordeste, bem sertão mesmo, cortava cana. Ele falou assim: eu desci no Tietê, sem destino. E aí, por acaso, alguém passando lá, um promotor de vendas, falou que essa empresa estava contratando, sempre contratava, e eu vim bater aqui na porta, eu e o meu amigo. Mas aí a gente quer ser contratado aqui, a gente quer trabalhar aqui. E como você vai falar para a pessoa que estava como terceiro lá, porque a terceirizada permitiu a contratação deles, assim, né? Porque era um serviço totalmente braçal, pô. Era, assim, carregamento de caixas, né? Pra encher os caminhões, né? As carretas que saíam aí para os outros estados. E como você vai falar não para essa pessoa? E o gestor te falando, Paty, mas ele trabalha muito bem. Ele é um dos que carrega mais rápido, ele tem velocidade, ele tem força, nananã. E a minha gerente é minha coordenadora aqui. Paty, mas não atende a política da companhia. E aí, como que você faz? E aí eu falei, aí eu sentei com a minha coordenadora, acabamos a entrevista, eu falei assim, do meu ponto de vista não tem nada que desabone. Ele realiza o trabalho dele com maestria. Ele só vai ser efetivo pela companhia. E a minha gestora, não, mas não atende a política, porque não atende, porque não atende. Aí eu falei pra ela, tudo bem. Eu falei assim, a gente pode buscar outras pessoas, mas ele já está aqui. Ele já está aculturado na empresa. Ele já estava como terceiro há uns 6 meses, mais ou menos. E aí ela falou: Paty, mas tem tanta gente no mercado que tem os requisitos e pode vir. Eu falei assim: mas ninguém vai trabalhar com tanta vontade como ele. Aí ela olhou pra minha cara e fez assim.
vamos arriscar. Mas se der errado, Paty, você sabe que a culpa vai ser nossa. Eu falei, eu entendo. E vai mesmo. E aí a gente conversou com a nossa gerente. Ela olhou e falou assim: eu tenho uma reunião com o CEO agora. E eu vou só lapidar com ele, porque como quebra política, né? A gente tem que Sim, se sim. respaldar, tudo, só para não criar causas com outros colaboradores. Ele falou: segue. Contratamos ele, fizemos a integração dele toda bonitinha. Aí um dia depois da integração, eu nunca esqueço que eu tava numa reunião, e aí eu cheguei na minha mesa, tinha um pacotinho assim da Boticário. Aí eu fiz assim, olhei pro pessoal do meu. Aí eu falei, gente, de onde apareceu isso? O pessoal falou assim: ah, o colaborador fulano deixou pra você. Mas aí ele voltou. Aí ele olhou: ah, Patrícia, eu tô aqui. Aí eu fui atendê-lo no balcão de atendimento. Ele é um presente em forma de agradecimento. O meu primeiro salário, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Eu falei assim, mas seu talento, né, que te trouxe aqui. Ele falou, não, porque você mudou a minha história. Com esse salário eu consegui te dar esse presente e todo o dinheiro eu guardei só um pouquinho pra mim de comida. E eu mandei todo o resto pros meus pais lá no sertão, pra eles poderem começar a melhorar um pouquinho a terra deles. Aquilo acabou Caraca, comigo. acabou comigo agora. Porque assim, aquele dia ficou muito, muito nítido pra mim do quanto o nosso trabalho para as pessoas pode ser um beabá, mas o quanto impacta para Faz outra diferença. pessoa. E eu lembro que ele só saiu da companhia porque a mãe dele, infelizmente, adoeceu. E ele falou: preciso largar para ir cuidar dela, mas eu sou muito grato a tudo. Então, assim, foi uma história que me tocou. Que eu falei assim, e o presente eu fiquei assim: não, mas vai te faltar. Ele falou: eu faço questão, né? Fica com um presente, porque para mim é um carinho, é um retorno, é um agradecimento. Então eu falo assim, olha com esse carinho, olhe para as pessoas de forma humana, porque cada um carrega a história, cada um carrega as suas dores, a gente nunca. E a gente jamais vai saber o que o outro tá passando, a não ser que ele comunique isso para nós. Sim. E aí é por isso que eu brinco muito com os meus colegas, eu falo assim, cuidado, às vezes você reclama do candidato, ah, que não compareceu tudo, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se sofreu um acidente, não sabe se deu uma dor de barriga, se aconteceu alguma questão tem pra pessoa sumir, óbvio, gente. A gente tem os Tem ghostings casos da e casos, vida, que sim. tem acontecido muito hoje em dia, mas olhe com atenção, de repente, assim, você tá desabonando do processo alguém que tinha uma justificativa naquele momento. E às vezes a gente tá perdendo um bom talento, né? Por isso que eu falo, a gentileza, essa humanidade, ela pode transformar muito o processo de talent e aproximar as pessoas que têm o fit da companhia, né? Que nós somos muito treinados para olhar para o fit cultural. Então, assim, eu falo muito isso. Então, a humanidade, a humanização de processo, ela ajuda muito. Por mais que a gente trabalhe em gestão do tempo, de práticos e ser rápidos, mas tente sempre ter esse olhar que ele muda, ele transforma Sim. tudo para melhor. Espetacular. Espetacular. Bom, caminhando pro final. Passa rápido. Falei pra você passar Muito! muito rápido. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas. Que Lógico. é a dúvida de grande parte de vocês. Ela vai ser, pô, ela contou a história, tudo bem, mas como é que eu posso abordar um headhunter? Como é que eu posso chamar a atenção de um headhunter? Como é que eu posso me destacar já que tá tão difícil? Qual a sua dica para que as pessoas possam fazer uma abordagem, se preparar para conseguir atingir o máximo de oportunidades possível? Bora lá. Excelente pergunta. Primeiro de tudo, acho que deixar claro, né, pô, um talent acquisition não é um deus, não é uma pessoa que é inalcançável, inatingível, né? Nós gostamos muito de pessoas, por isso nós estamos onde estamos, né? Eu acho que a melhor maneira de você abordar, por exemplo, hoje o LinkedIn, eu acho que ele vem muito para agregar, né? Seja gentil, né? Coloque um pouco de você. Pode mandar uma mensagem, fala assim, oi, uma sugestão básica. De repente tem uma vaga na empresa, que aquele recrutador tá tocando aquela vaga, ou, de repente, a empresa em que ele trabalha tem uma vaga aberta que te interesse. Pode abordá-lo, falar assim, oi, Patrícia, né? Muito prazer te conhecer, estou entrando em contato, pois vi que na sua empresa há uma vaga que me interessa. Fale muito brevemente sobre você, né? E fala assim, será que eu poderia enviar o meu currículo para avaliação? Né? Caso não seja você, poderia me direcionar a quem? Isso faz muita diferença. Eu acho que
A forma como as pessoas falam muda tudo, o O como, né? relacionamento. O como, né? Exato. Eu falo assim, uma coisa que eu aprendi muito, pô, não é o que você fala, mas é como você fala com as pessoas. Então, não precisa ser aquela pessoa totalmente invasiva, né? Que pode até, por muitas vezes, assustar o recrutador e falar, nossa, mas aquela pessoa tá invadindo meu espaço, né? Mas peraí. Mas ser gentil nesse sentido, né? Porque o recrutador, a gente pode não parecer, mas ele recebe milhares de mensagens todos os dias. E não é porque ele não quer te responder, mas ele tem as demandas diárias dele, né? E principalmente ele tem uma vida lá fora. Família, né? As coisas dele pra Ele tem que fazer. administrar tudo, assim, tudo dentro de 24 horas. Então, assim, seja gentil. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito, assim, seja gentil, ser presente, fala assim, eu tenho muito interesse. E mesmo que não tenha vaga, de repente, mas é o seu sonho trabalhar naquela empresa. Externa isso pra pessoa, pro profissional. Ele vai olhar pra isso de uma outra maneira. Óbvio, de repente a resposta pode demorar. Em alguns casos pode não vir, mas não se frustre por isso, Exatamente. né? Acontece e de repente se aquela pessoa conseguir te responder e falar assim, ó, trata com fulano, a vaga de fulano, então segue os passos que aquela pessoa também tá deixando pra você, que são dicas, né? Mas o primordial, eu acho assim, seja gentil, né? E vá atrás, assim, manifeste essa sua vontade. Não precisa ficar com medo de entrar em contato. Eu falo, a gente não morde ninguém, a gente não belisca ninguém. A gente só se antecede e pede desculpas, né? Porque realmente o nosso fluxo dentro do LinkedIn ele é muito grande. E muitas vezes nós somos engolidos por tantas demandas, Sim. né? Mas com certeza uma hora isso vai ser visualizado, vai ser muito bem cuidado, né? Não tenha dúvida disso. É o que eu falo. Assim como você, todo mundo que você encontra na vida tá lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. E também não se frustra por não ter a resposta. O fato de você não ter a resposta é simplesmente porque muitas vezes a pessoa tá com uma série de demandas. Mas você não pode deixar de tentar, né? Porque você Exato, realmente vai encontrar pessoas que vão te responder e dali pode sair uma boa oportunidade. com certeza, pô. Antes da gente fechar, Patrícia, duas perguntinhas. Uma, Perfeito. um livro, um filme, uma série que tem te impactado, não precisa ser necessariamente de pessoas, mas o que está te transformando, o que você está consumindo. E no final, passar um recado para quem quer trabalhar na área de Talent Acquisition. O que essa pessoa precisa fazer, que caminho ela pode seguir para entrar nessa área que é apaixonante. Vamos lá, uma dica de filme que eu sempre falo. Gente, pode parecer balela, mas Um Senhor Estagiário é um filme que me marcou muito, porque fala muito das relações, né? E quando a gente fala de mundo corporativo, inevitavelmente a gente vai trabalhar com relações entre pessoas, né? E esse filme me trouxe muitas inspirações no sentido assim de como você tratar o outro com gentileza, você vai desarmando as outras pessoas, né? E quanto você pode chegar longe dentro dos seus potenciais, né? E fazendo com isso, com a gentileza que as outras pessoas te enxerguem. É, Filme muito bacana, vale a pena ver, aproveitar esse friozinho, né? Exatamente. E assistir. É muito bacana, é uma delícia de filme e boa. Passa muito rápido. E a dica que eu tenho pra quem quer entrar nesse universo de talent é assim, se joga. É uma área maravilhosa, é uma área desafiadora, mas que tem uma compensação enorme, porque você transforma as vidas, você transforma rotinas, e você, no fim de tudo, tem histórias muito felizes, assim. Vou falar porque já tive frases que eu vi até assim de você tirou minha família da miséria. Assim, minha família, graças a essa contratação, não vai passar mais fome. Eu vou ter uma cesta básica, eu vou ter alimento na minha mesa para dar para os meus filhos. Então, é isso. Talent, gente, é um universo gigantesco de oportunidades. Tem bastante trabalho, mas ele é muito compensador. Espetacular. Que bacana. Tá mais que convidado a voltar sempre para vir falar sobre essa área que é apaixonante. Tô querendo até colocar uma playlist, um projetinho só para falar de recrutamento, seleção, talent. Super convidada Perfeito. pra gente poder falar e ajudar essas pessoas a se recolocarem. O mercado realmente tá desafiador, faz parte do processo, tecnologia, e para todo mundo, não é só talent, todas as áreas estão passando por transformação. E aí, quanto mais a gente puder levar de informação e de conhecimento para as pessoas, vai ajudar para que elas possam se recolocar. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você, Pô, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco, né? E espero que de alguma forma o conteúdo colabore aí com vocês. Com certeza. Vai estar aqui o perfil da Patrícia no LinkedIn, se conecte com ela.
Nossa, apaixonante falar com você, uma tranquilidade, que delícia. Obrigado por ter Obrigada. contribuído ontem no nosso evento, hoje com tanto conteúdo. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade e conte comigo. Das outras vezes, com certeza, estaremos aqui. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais conhecimento para você. Então, até o próximo podcast Next Level.